Vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Coloque sua água, sente-se e vamos fazer a leitura do livro de São Marcos. E nós vamos estar lendo. Preste atenção nessa leitura. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Faça diariamente o seu evangelho. Primeiro nós lemos o Evangelho segundo Mateus, agora é segundo São Marcos. Agora vem o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por a causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é interessante e importante esse texto, porque está alertando para o que vai acontecer no final do mundo. É importante que todos nós sejamos iluminados pela luz de Cristo, que a força do amor nos penetre e nos ilumine para todos sempre. Que a luz, a paz, a saúde. Oi, tudo bem, André? Pegar as coisas. Ah, não fez. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Coloque sua água, sente-se e vamos fazer a leitura do livro de São Marcos. E nós vamos estar lendo. Preste atenção nessa leitura. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Faça diariamente o seu evangelho. Primeiro nós lemos o Evangelho segundo Mateus, agora é segundo São Marcos. Agora vem o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções!
Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por a causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é interessante e importante esse texto, porque está alertando para o que vai acontecer no final do mundo. É importante que todos nós sejamos iluminados pela luz de Cristo, que a força do amor nos penetre e nos ilumine para todos sempre. Que a luz, a paz, a saúde. Oi, tudo bem, André? Deixa eu pegar as coisas. Tá. Ah, não fez. Vamos ver agora a Bíblia Sagrada. Coloque sua água, sente-se e vamos fazer a leitura do livro de São Marcos. E nós vamos estar lendo. Preste atenção nessa leitura. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Faça diariamente o seu Evangelho. Primeiro nós lemos o Evangelho segundo Mateus, agora é segundo São Marcos. Agora vem o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares,
também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por a causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é interessante e importante esse texto, porque está alertando para o que vai acontecer no final do mundo. É importante que todos nós sejamos iluminados pela luz de Cristo, que a força do amor nos penetre e nos ilumine para todos sempre. Que a luz, a paz, a saúde. Oi, tudo bem, André? Deixa eu pegar as coisas. Ah, não fez. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Coloque sua água, sente-se e vamos fazer a leitura do livro de São Marcos. E nós vamos estar lendo. Preste atenção nessa leitura. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Faça diariamente o seu Evangelho. Primeiro nós lemos o Evangelho segundo Mateus, agora é segundo São Marcos. Agora vem o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por a causa do meu nome. Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse será salvo. Então é interessante e importante esse texto, porque está alertando para o que vai acontecer no final do mundo. É importante que todos nós sejamos iluminados pela luz de Cristo, que a força do amor nos penetre e nos ilumine para todos sempre. Que a luz, a paz, a saúde. Oi, tudo bem, André? Deixa eu pegar as coisas. Tá. Ah, não fez. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Coloque sua água, sente-se e vamos fazer a leitura do livro de São Marcos. E nós vamos estar lendo. Preste atenção nessa leitura. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Faça diariamente o seu evangelho. Primeiro nós lemos o evangelho segundo Mateus, agora é segundo São Marcos. Agora vem o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por a causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é interessante e importante esse texto, porque está alertando para o que vai acontecer no final do mundo. É importante que todos nós sejamos iluminados pela luz de Cristo, que a força do amor nos penetre e nos ilumine para todos sempre. Que a luz, a paz, a saúde. Oi, tudo bem, André? Deixa eu pegar as coisas. Tá. Ah, não fez. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Coloque sua água, sente-se e vamos fazer a leitura do livro de São Marcos. E nós vamos estar lendo. Preste atenção
nessa leitura. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Faça diariamente o seu evangelho. Primeiro nós lemos o Evangelho segundo Mateus, agora é segundo São Marcos. Agora vem o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falarei.